Fala galera, força máxima, aqui é a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 4 da parte de redação. Esse módulo vai falar sobre variação linguística e grau de formalidade. Antes de falarmos sobre esses conceitos, é importante destacar e relembrar 4 conceitos básicos: o conceito de linguagem, língua, idioma e dialeto. Bom, comecemos pelo conceito de linguagem. Linguagem é a capacidade que o indivíduo tem de se comunicar, de estabelecer comunicação e compreender as manifestações, seja da dança, música e através de uma língua. Língua, então, é o conjunto de regras que são compartilhadas pelos mesmos falantes de uma determinada região. E aí, a língua, na verdade, ela vai fazer uso da linguagem, mas estabelecer regras para essa linguagem. Além disso, nós temos o conceito de idioma. O conceito de idioma tem a ver com as questões políticas e geográficas. Então, refere-se aí a relação que como a língua é usada em determinada nação. E por fim, o conceito de dialeto. Dialeto, então, tem a ver com a variante linguística relacionada a determinado idioma. Então, o conceito de dialeto tem a ver com a nossa aula de hoje, que vai falar sobre variação linguística. E o que é, então, variação linguística? A variação linguística é a diversificação que uma língua pode apresentar em suas diversas manifestações. O que pode influenciar a variação linguística de um falante? Eu posso ter a região geográfica, o posicionamento desse falante. Eu posso ter também o grau de escolaridade, a classe social, o sexo, a idade. São fatores que influenciam a variante linguística utilizada por cada falante. E aí, nós vamos nos atentar a cada um desses contextos e a cada um desses elementos que influenciam. E ao influenciar, esses elementos que influenciam a variação linguística, ao analisarmos, nós vamos denominar cada um tipo de variação. Então, o primeiro deles tem a ver com a variação diatópica. Variação diatópica tem a ver com o posicionamento regional, a utilização regional de uma língua. Nós sabemos que no Brasil fala-se português. Porém, existem no mundo outros países chamados países lusófonos, como é o caso de Angola e Portugal, por exemplo. Esses países também falam a língua portuguesa. Porém, por conta de um distanciamento entre esses países, vai haver aí uma modificação da utilização das palavras em cada uma dessas regiões. Cito aqui o exemplo da palavra ônibus, que é usada aqui no Brasil, muito comumente em qualquer região do Brasil, e a palavra comboio, que tem a ver com, trem e comboio. Comboio é usado em Portugal. Então, nós aqui chamamos o veículo trem, e lá o mesmo veículo é chamado de comboio. A gente pode analisar uma variação diatópica, ou também chamada de variação regional, pelo tamanho do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país dito continental e os seus estados são bem distantes, e aí as suas regiões elas são distanciadas. Isso pode provocar também uma certa variação de uma região para outra dentro do próprio Brasil. É o caso do nome que se dá aqui no Sudeste ao pão que a gente compra de manhã, chamado pão francês. Mas no Nordeste e em algumas outras regiões do país, esse mesmo pão que a gente consome aqui no Sudeste como pão francês é chamado de carioquinha em alguns estados do Nordeste. Então, a nomenclatura, a utilização, a denominação de alguns objetos, utensílios, frutas, legumes, pode variar de uma região para outra. E aí teremos um tipo de variação chamada de diatópica ou regional. O segundo tipo de variação é a variação diafásica, a variação também chamada de situacional. Ou seja, em determinada situação, o falante vai se comportar de uma maneira diferente. E aí entra o segundo tópico do seu capítulo, que é grau de formalidade. Eu posso ter um falante que tenha um nível elevado de escolaridade, que pertença a uma classe social específica e em determinada situação faça uso de uma variante informal da língua, usando gírias, usando
até mesmo reduções no texto escrito, porque naquela situação cabe aquele tipo de utilização informal da língua. O segundo tipo de variação situacional é a variação, a utilização da forma, né, da norma padrão da língua. E aí nós teríamos a linguagem formal. Nesse tipo, vai valer, independente do grau de escolaridade, da idade, do sexo ou do nível, da classe social que o falante pertença, esse falante ele vai se aproximar mais da norma padrão da língua, ou seja, da língua formal, fazer o uso de uma utilização formal da língua. Bom, o terceiro tipo de variação é a variação diacrônica, também chamada de variação histórica. Sabemos que podemos fazer uma análise de algumas palavras ao longo da história de utilização da língua portuguesa. Um exemplo clássico é o vós-mercê. O vós-mercê hoje transformou-se no você. E eu arrisco a dizer que no texto escrito o vós-mercê se tornou o VC, que você usa aí no WhatsApp para mandar de maneira bem rápida a sua mensagem. Então, a evolução dentro de um recorte temporal de uma língua é chamada de diacrônica. Um outro exemplo de diacronia, de variação diacrônica, é a palavra farmácia, que atualmente é escrita com F, porém, no passado, era escrita com PH, assim como algumas palavras que têm a vogal F hoje em dia. Um outro tipo de variação é a variação diastrática. Tem a ver aí com os grupos sociais ou os nichos sociais que nós estamos acostumados a ver na sociedade. Por exemplo, gírias usadas especificamente por surfistas ou skatistas, que eu, como professora, não vou conhecer e às vezes nem entender. Algumas gírias utilizadas dentro de determinados nichos musicais, como é o caso do funk ou do sertanejo universitário, que também provavelmente eu possa ou não conhecer. E também posso falar de jargões específicos de determinadas profissões, como é do campo jurídico ou do campo médico. Obviamente, quando você se depara com esse tipo de utilização, você tem uma utilização da variação diastrática da linguagem, ou seja, apenas aquele grupo, aquele nicho social vai conhecer aquelas palavras ou aquelas expressões. Então, para relembrar, existem alguns tipos de variação linguística. A diatópica é a regional, a diafásica, que tem a ver com a situação de fala, a diacrônica, que é a histórica, e a diastrática. Essas variações, elas podem estar presentes em qualquer língua, ou seja, em qualquer idioma. Então, é importante que você entenda que a língua portuguesa, ela vai sofrer essas variações, assim como qualquer outra língua, em qualquer contexto, assim como o inglês, o espanhol e assim por diante. Bom, falando um pouquinho mais sobre a variante, o grau de formalidade usado no texto, é importante você se alertar para o tipo de texto que você vai escrever para o seu concurso. Você sabe que o texto cobrado nos concursos militares e vestibulares civis é o texto dissertativo argumentativo. Que tipo de linguagem você pode usar, ou variante linguística que você pode usar nesse texto? Obviamente, é o que se aproxima mais da variante da norma culta. O que é a norma culta? É o conjunto de regras utilizados pela gramática. Então, contextos como utilização de regências adequadas, utilização de flexões, concordâncias, isso tudo vai ser cobrado em algumas competências, normalmente a competência que avalia o uso da modalidade escrita da língua. Então, atente-se a construir textos que se aproximem ao máximo da norma padrão da língua. Além disso, a variante que deve ser usada também, a utilização, o grau de formalidade que deve aparecer lá no seu texto, tem a ver com o uso denotativo das palavras e das expressões, pois esse uso vai aproximar seu texto sem
mas da variante formal. O seu texto, ele também precisa ser objetivo. E aí, o grau de formalidade tem a ver com o tipo de texto que você está usando. Obviamente, se sairmos do texto dissertativo argumentativo e falarmos, por exemplo, da carta pessoal, nós poderíamos usar uma variante, um grau de formalidade menor, pois o meu interlocutor é um interlocutor que tem um grau de intimidade. Então, uma dica para você entender grau de formalidade é saber o grau de intimidade com o seu leitor. Obviamente, quando você escreve um texto dissertativo argumentativo, você não conhece o corretor, você não sabe quem ele é e, por isso, precisa escrever o mais objetivo, claro e formal possível, pois eu não tenho tanta intimidade com esse corretor e com esse leitor. Quando, por exemplo, eu tenho uma intimidade com o meu leitor, esse grau de formalidade ele pode ou não existir. E aí, como eu citei, a carta pessoal ou até a mensagem. Imagine a situação que você tenha que enviar, né, no contexto aí das redes sociais, uma mensagem via aplicativo para uma pessoa que você tem grande intimidade e uma pessoa que você não tem intimidade. Mesmo sendo o mesmo contexto de comunicação, as mensagens vão ser diferentes, porque o grau de formalidade vai estar ligado ao grau de intimidade que você tem com essas pessoas. Mesmo sendo uma mensagem via WhatsApp, e o mesmo assunto, inclusive, pode apresentar formas, né, graus de formalidades diferentes. Então, galera, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Até a próxima. Tchau!